fenômeno das chamadas fake news é um tema bastante atual, principalmente aqui nas redes sociais. E para falar sobre o assunto, eu convidei a especialista Marta Soares, que é doutoranda em comunicação e fundadora da COA, Iniciativa de Checagem no Nordeste, para falar agora sobre as questões das redes sociais e fake news nas eleições. Vamos falar com a Marta. Tudo bom, Marta? Tudo bom, Bruna? Obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão em voga, principalmente nesse cenário das eleições do segundo turno. Marta, eu percebi que agora no segundo turno é que está movimentando mesmo essa questão das fake news. Mas primeiro explica aí para os nossos telespectadores o que é as fake news. As fake news podem ser histórias, por exemplo, errôneas, mal interpretadas, ou então mesmo um conteúdo que até pode ter um teor verdadeiro, mas que pode ser manipulado por causa da questão do contexto. Fake news pode ser caracterizada como uma informação utilizada principalmente em cenário eleitoral para desinformar, ou seja, para manipular, para enganar. E está tão assim sendo utilizada justamente pela disputa, né, das eleições agora em relação ao Planalto do Palácio, ou seja, há uma disputa de poder. Muito grande. E de que forma essas fake news pode ter uma projeção aqui nessas eleições que vai ocorrer agora neste domingo? O maior problema em relação às fake news é porque, de certa maneira, causa dúvida e às vezes as pessoas que não entendem como funciona um processo de checagem ou então não tem esse conhecimento mais aprofundado como funciona o processo eleitoral, muitas vezes podem se enganar e criticar o sistema sem antes conhecer. Por isso que é importante o jornalismo em si, essa atuação do jornalismo, no sentido de esclarecer as pessoas como funciona o processo eleitoral. Por exemplo, a gente tem visto muito, né, Bruna, informações, Sim. Por exemplo, tentando deslegitimar as urnas eletrônicas, dizendo que o sistema não funciona, é fácil de ser hackeado, o que não é verdade. Então, assim, é importante as pessoas terem esse conhecimento como funciona todo o processo eleitoral, e o jornalismo tem atuado nesse sentido de esclarecimento, né, no sentido de esclarecer como é que funciona, como é que é feito, para as pessoas não terem dúvida que o sistema é legítimo, e até porque a votação, gente, é uma questão de um ato democrático, não é uma questão de ser algo que, por exemplo, está sendo manipulado para favorecer alguém ou A ou B. Muito pelo contrário, nunca houve na história qualquer tipo de denúncia ou de crime relacionado, ou então mesmo que houve uma manipulação das urnas. Estamos vivendo um sistema democrático, então é muito importante que as pessoas conheçam como funciona esse sistema. Marta, de que forma que a população pode identificar uma fake news? Primeiro ponto é sempre ter dúvida. Por exemplo, Sim. Se você receber um conteúdo, pode ser de um parente, um amigo, um colega, e você não tem certeza, sempre procure saber se essa informação confere. Não só pelo título, às vezes as pessoas, né, Bruna, só lê o título, né? Não procuram saber se as informações que estão dentro daquele texto realmente conferem. Ou então recebeu uma imagem, por exemplo, sua. Aí diz que a Bruna estava não sei aonde. Aí nem procurou saber se realmente a Bruna estava lá. Sim. Então, assim, procure acompanhar, seja, por exemplo, um veículo de comunicação, confirmar a informação, seja realmente analisar um vídeo, se realmente aquele vídeo não tem algum tipo de manipulaçãozinha. Às vezes um detalhezinho você já observa que tem alguma coisa equivocada. Às vezes também você observa se tem data, se não tem um erro de ortografia. Então são detalhes que são simples, mas que ajudam você a conferir se a informação tem veracidade ou não. Checar bem mais a fundo a informação para verificar se aquela informação é realmente verídica, né, ou não, né? Isso. E Marta, e de que forma que as redes sociais estão trabalhando essa questão do fake news? As plataformas, elas têm se unido, né, no caso as Big Techs como a Meta, o WhatsApp e outras, o Google, né, no sentido de fazer uma parceria com as empresas de jornalismo, mas também com o Tribunal Superior Eleitoral, para banir e para, de certa maneira,
tentar diminuir o alcance dessas desinformações dentro das suas próprias plataformas, ou seja, elas estão limitando esse tipo de conteúdo que é falso circular dentro das suas próprias redes, né, dos seus próprios canais. Então isso é algo positivo, embora assim, quando um conteúdo é divulgado no Face, pode ser divulgado no WhatsApp, pode ser no Telegram, e vai ganhando outros alcances. Por mais que as plataformas atuem, seja algo positivo, sim, a gente entende que ainda assim é algo que ainda precisa ser melhorado. Pois é, um exemplo disso, acho que foi que eu vi, acho que foi no Instagram do Neymar, do jogador Neymar, que parece que ele tinha feito uma publicação lá e tinha sido banida, né, dizendo lá que tinha dado como fake news. Aí isso já é uma atuação, né, das redes sociais na questão das fake news, não é isso? E também tem a questão do Telegram, como você falou aí. Eu acho que o Telegram está sendo um boom nessas eleições, tenho percebido, né? Porque dá para botar muitos conteúdos e tudo, e muito fake news, tenho observado. E aí não tem como fazer esse controle, né? Porque aí vai jogando cada vez mais em grupos, tem os grupos lá, eleições, não sei o quê, e a gente acaba recebendo essas informações. Aí cabe à população filtrar o que é verídico ou não, não é isso? Isso mesmo, essa questão da moderação das plataformas, no sentido de verificar esses conteúdos em parceria com os veículos de comunicação e já informar que aquele conteúdo, como você citou no caso do Neymar, aquele conteúdo não era verídico, é uma forma de ajudar as pessoas a não caírem em qualquer conteúdo que possa parecer verdadeiro. Agora, é importante sim, como você mencionou, que as pessoas procurem investigar, apurar e ter também desse processo de informação, ter certeza que aquele conteúdo realmente corresponde à realidade dos fatos. Porque, por exemplo, às vezes, no caso do Neymar, ele atende a um determinado posicionamento político, vai do viés ideológico dele, né? Mas aí é importante que quem recebe aquele conteúdo, que, por exemplo, não segue ou tenta ser imparcial, tenta avaliar realmente se corresponde ou não, porque também tem uma questão, né, Bruna? Se a pessoa acredita naquilo que ele fala, por mais que você verifique, ela não vai acreditar no que você está dizendo que é verídico ou não. Ainda tem isso. Marta, e quais os tipos de punições para quem estiver aí disseminando as fake news? Porque o que eu tenho visto nas redes sociais é que tanto de um lado como de outro tá um boom assim, um falando do outro, um é verdade, um outro não é. Às vezes tá uma loucura nessas redes sociais com essa questão do fake news. E que tipo, como é que é feita como é que eu posso te dizer, as punições para quem bota aí uma fake news nas redes sociais? É importante as pessoas terem conhecimento de que qualquer ação tem uma reação, né? Se você publica um conteúdo que, de certa maneira, difama o processo eleitoral, de certa forma, o Tribunal Superior Eleitoral vai agir no sentido de não ter aquele conteúdo sendo criticado em relação ao próprio sistema, porque o sistema tem legitimidade há muitos anos, há quase 30 anos. Então, assim, há uma punição no sentido de multa, né? Existem multas diárias, existe também a questão das próprias plataformas que são multadas quando elas não excluem esses conteúdos a tempo, porque há uma decisão agora, né, nesses últimos dias do Tribunal Superior Eleitoral, de que as plataformas elas têm até 2 horas para excluir o conteúdo ou link que pareça ser falso ou que seja falso. Então, assim, é muito importante a gente observar que toda ação que, de certa maneira, provoca uma desinformação terá uma punição. Tem como denunciar nas redes sociais ou é só onde é que as pessoas podem denunciar caso perceba ali uma fake news? Dentro do próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, existe uma página chamada Fator Fake, no caso, para você ter certeza se a informação é verídica ou não. Mas tem lá mesmo, eu esqueci só o nome é tipo o nome de um animal, que lá você denuncia, né? Você pode entrar diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral, aí você pode denunciar e falar, eu vi um conteúdo que parece ser fake, ou então um determinado candidato está divulgando essa desinformação lá mesmo. Ou então você pode falar até com o Tribunal Regional Eleitoral, aqui do caso do Piauí, você pode entrar em contato com eles por telefone e pode fazer a denúncia. Existem vários meios. Esse é um deles, né? Esses 2 meios. Você entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e a outra ligar para o Tribunal Regional Eleitoral. Tem como denunciar. Marta, como é que você avalia assim, no contexto geral? Você acha que as pessoas estão preparadas para fazer essa seleção das fake news?
para saber o que é certo ou o que é errado, ou elas estão consumindo realmente o que vem, elas estão achando que é verdade? Eu acredito que as pessoas, não todas assim, uma boa parte da população está se deixando levar pelo viés ideológico e pelo aquilo que acredita no sentido de partidarismo, e não está se deixando levar pela questão da própria atuação do jornalismo e das instituições, que sempre defenderam a democracia. Então, o que me preocupa é que as pessoas estão se deixando levar justamente por essas questões, entendeu? Emocionais, sensacionalistas, e não estão tendo um senso crítico em relação a realmente conferir se aquela notícia tem veracidade. Elas já acham que por uma questão de que foi o político tal falou que é mentira, então é mentira. Então, assim, isso é muito preocupante, sabe? Porque, embora, Bruna, as pessoas estão mais indo atrás se realmente aquela informação tem veracidade, ou seja, de 2018 para 2022 a gente vê uma evolução das pessoas em ir atrás para ter certeza que aquela informação é verídica. No entanto, ao mesmo tempo a gente observa que existem pessoas, há um número crescente de grupos, coletivos, que se deixam levar por conteúdos que não são tão verídicos assim, só por uma questão de posicionamento partidário ou ideológico. Entendi. Marta, eu gostaria que você deixasse aqui um recado para os nossos telespectadores. A eleição vai acontecer agora, neste domingo. Eu queria que você deixasse aí um recado para as pessoas ficarem mais atentas em relação às fake news. Até lá, né? Até o dia da eleição. Eu acredito, Bruna, que é muito importante as pessoas pensarem e observarem como foram os anos anteriores, as eleições anteriores e como estão agora. Né? Se nunca houve na história tantas críticas, que as pessoas começassem a fazer uma reflexão, até mesmo por que está sendo tão questionado. E esse questionamento é muito mais um posicionamento autoritário do que democrático. Então, que as pessoas tivessem mais uma reflexão sobre isso e entendessem que, quando tem dúvida sobre o conteúdo, que não se deixem levar só por causa que o determinado político que você acredita falou, mas que você confira no jornalismo, no Tribunal Superior Eleitoral e em outras instituições se realmente corresponde à realidade dos fatos. Eu não estou nem dando aqui um posicionamento político, eu só estou dizendo que as pessoas reflitam mais sobre os contextos históricos das eleições no Brasil e realmente, quando fossem votar lá na urna, pensasse o quanto a gente desenvolveu, o quanto a gente cresceu na questão da democracia e que retroceder para outras questões faz a gente voltar ao autoritarismo que lembra a ditadura. Muito bem. Marta, eu agradeço a sua presença aqui no nosso especial Eleições do Minuto Notícia. Você falou aqui coisas esclarecedoras, foi um assunto esclarecedor falar sobre fake news aqui, né, que tá um boom aqui nas nossas redes sociais. E aí foi muito bom conversar sobre isso, que a população ficou mais informada sobre a fake news aqui nas redes sociais. Obrigada, Bruna. Obrigada a toda a equipe. E eu espero que as pessoas votem certo. Domingo, vamos votar certo. Vamos votar certo. Tchau, tchau. E aí eu vou te convidar numa próxima oportunidade para a gente falar sobre outros temas também, viu, Marta? Maior prazer. Sempre é um prazer falar com você e eu estou à disposição sempre. Tchau, tchau, Marta. Tchau, tchau. Obrigada.